Olá, queridos, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula da série de 13 vídeos, dos quais nós estamos falando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E nessa aula de hoje, nós falaremos sobre o propósito do fruto do Espírito na vida do cristão. Por isso, corre, caneta, papel na mão, porque daqui a 10 segundos nós começaremos a nossa segunda pré-aula. Olá, queridos, voltamos para a nossa segunda pré-aula, no qual hoje nós estaremos falando sobre o propósito do fruto do Espírito na vida do cristão. E o texto áureo dessa aula está em Mateus, capítulo 3, versículo 8. E a palavra do Senhor nos diz: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E o que nós podemos tirar desse versículo para a nossa vida, como verdade prática, é que somente através de uma vida espiritual frutífera que o cristão poderá glorificar a Deus. O que nós queremos com essa lição é que você compreenda o real significado da frutificação espiritual. Na verdade, querido, nós glorificamos a Deus quando nós produzimos frutos de uma vida condizente com uma vida cristã. Como a nossa primeira lição, que nós já tivemos, essa lição também está dividida em 3 tópicos diferentes. E o primeiro tópico dessa lição diz: a vida controlada pelo Espírito. Uma vida controlada pelo Espírito produz em nós um viver santo e uma verdadeira comunhão com Deus. Ao ler esse tópico da lição, o que você precisa entender e o que nós queremos te mostrar é que viver uma vida no Espírito mostra ou traz a nós ou faz com que nós vivamos um viver santo. E a partir desse viver santo, um relacionamento, uma comunhão, uma verdadeira comunhão com Deus. O tópico 2 dessa lição diz: o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. É através das nossas ações, através das ações, que o cristão evidencia o caráter de Cristo na sua vida. O que você precisa saber é que o Espírito Santo atuando em nós, ou o Espírito atua em nós, de forma a moldar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. O terceiro tópico dessa lição diz: testemunhando as virtudes do reino de Deus. O cristão deve sempre frutificar. E o objetivo da frutificação, qual é o objetivo da frutificação na vida do crente? É que nós tenhamos uma vida que não glorifique nós mesmos, mas que glorifique o próprio Deus. O que nós queremos aqui é apresentar o propósito do fruto do Espírito, não é? E o propósito do fruto do Espírito, ele tem a ver com a necessidade que nós temos de ter uma vida produtiva em Deus. Bom, queridos, agora é com vocês. Nós demos uma pequena explanação dos 3 tópicos dessa lição, mais ou menos tentando te direcionar de que maneira você deve fazer o seu estudo. Mas, basicamente, nós podemos concluir dessa lição que nós precisamos ter uma vida frutífera. E para isso nós precisamos estar ligados na videira, não é verdade? O objetivo do Espírito Santo atuando em nós é que nós glorifiquemos ao Pai. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 15, João, capítulo 15, versículo 8, a palavra de Deus diz, João, capítulo 15, versículo 8, diz: Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que nós precisamos buscar é ter um relacionamento pessoal com o próprio Cristo. Seja cheio do Espírito Santo você. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo todo dia, para que nós possamos produzir os frutos do Espírito em nós. E os frutos do Espírito gerado em nós,
eles são para a glória de Deus. Como em todas as lições nós faremos, nós iremos propor alguns textos para que você possa ler durante a semana, a fim de aprofundar o teu conhecimento naquilo que nós vamos falar na próxima semana. E a leitura diária que nós propomos a vocês nesses dias ou nessa semana, ou no primeiro dia dessa semana, é o seguinte: João, capítulo 15, versículo 16. E João, capítulo 15, versículo 16, você precisa entender que nós fomos escolhidos, nós fomos separados do mundo para dar frutos para Deus. No segundo dia dessa semana, eu gostaria que nós propomos que você leia Gênesis, capítulo 1, versículo 11. E entenda que o fruto identifica a espécie a que pertence a árvore. Olhando para os frutos, nós conseguimos identificar qual é a árvore, não é verdade, queridos? No terceiro dia dessa semana, nós gostaríamos que você lesse Isaías, capítulo 57, versículo 19. E entendesse algo muito importante. Louvor e adoração é o fruto dos nossos lábios. No quarto dia dessa semana, nós propomos que você leia Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Frutos de justiça. É isso que você precisa entender. Frutos de justiça para louvor a Deus. No quinto dia, leia Mateus, capítulo 3, versículo 10. E veja que a árvore que não produz frutos, ela é cortada. E no sexto dia, leia Marcos, capítulo 4, versículo 20. E em Marcos, capítulo 4, versículo 20, entenda que os discípulos de Jesus, eles produzem frutos. Os discípulos precisam produzir frutos. Queridos, foi muito bom estar com vocês mais uma vez aqui e eu espero que essa introdução nessa aula possa gerar em você uma vontade de se aprofundar nesse tema e que você possa, durante essa semana, se preparar para que na próxima terça-feira nós possamos detalhar com mais exatidão aquilo que nós estamos tentando colocar durante esse curso, né, das obras da carne e do Espírito. Até terça-feira e nos vemos na próxima semana.